Nós temos matéria agora. O pessoal está na avenida e vai trazer informações para a gente da Avenida dos Autonomistas, onde acontece o desfile cívico de 7 de setembro. Sônia Valoar. Maria Oliveira, um dos temas do desfile é redes sociais. Eu vou promover as redes sociais utilizando-a para promover a paz entre os povos. Esse é um tema muito debatido na nossa sociedade, muitas confusões a gente vê por aí através de Orkut, Facebook, e é uma iniciativa muito positiva. As crianças estão na expectativa, já prestes a entrar na avenida. Qual é o seu nome? Gabriele. Gabriela, você está participando do desfile, você está fantasiada do quê? Eu vou ser baliza. Você vai ser baliza? E vocês se prepararam bastante? Sim. Tá gostando? Tá feliz? Tô. Qual que é o seu nome? Matheus. Matheus, quantos anos você tem? 9. É a primeira vez que você participa de um desfile ou já participou antes? Já participei. O que você tá achando do desfile? Tá feliz? Tô. E na escola, como que foi pra você estar aqui hoje? Vocês estudaram, se prepararam? Aham. A professora Rosimeire, do Movimento 0%, está aqui para falar de educação. Qual é o recado que vocês têm para dar para a sociedade? Bom, primeiro é interessante informar a população que esse movimento 0%, ele não tem fins partidários, ele não tem fins sindicais. Nós estamos aqui representando a educação de Osasco, os professores de Osasco, que ao longo de 21 anos nessa cidade vem sofrendo com descasos, com um processo de desvalorização que chegou no cume. E houve uma junção de professores indignados que criaram esse movimento. Esse movimento foi criado a partir da insatisfação da forma como a educação nessa cidade é tratada e a educação e os educadores. Ao longo desses últimos 8 anos de mandato da administração petista, nós vimos a educação da nossa cidade ser entregue nas mãos de mais de 33 projetos que vieram de fora. Projetos administrados por ONGs, por institutos de pessoas que não conheciam a nossa realidade e quiseram instituir aqui uma educação que é linda no papel, mas na essência o que nós temos visto é a qualidade da educação caindo cada vez mais. Então esse movimento está aqui para representar não só a desvalorização do nosso salário, que hoje é o pior salário da região, da região metropolitana. Nós estamos ganhando, o professor inicial em Osasco, ele entra na rede ganhando 2 salários mínimos e meio, diferente de um salário mínimo e meio, diferente do que foi anunciado nos debates que nós vimos candidatos falar que o professor teve até 300% de aumento. É mentira! O professor de Osasco hoje ganha por hora aula e o valor está 9,25. Isso resulta numa carga horária de R$ 980. Quem faz uma carga um pouco maior ganha um pouco mais porque a carga é maior. Nós não estamos aqui brigando só por salário, nós estamos brigando aqui por qualidade de educação. A nossa educação, com tanto desmando e descaso, ela não consegue atingir a nota média mínima estipulada pelo Ministério da Educação e Cultura. Os candidatos anunciam que houve aumento e de fato houve, mas ainda está abaixo da média. A nossa média deveria ser 5,3 e Osasco conseguiu 5 no ano de 2011. Então, que a população entenda, esse movimento não é só salário, esse movimento é a busca da qualidade de educação também, que na nossa cidade está perdida. Movimento 0%, professora Maeli. Professora, como vocês têm sido recebidos aqui? Olha, a falta de respeito está muito grande, as pessoas não sabem fazer um movimento, não têm educação. E aí, assim, houve agressão física, as pessoas impedindo o movimento de acontecer com bandeiras petistas e marcando pessoas dizendo que vão agredir mais tarde. Então, assim, a coisa está difícil aqui. Que grupo que fez esse tipo de ameaça para vocês? Petistas, todos com bandeiras petistas. E vocês são apartidários? Apartidários. Nosso partido é educação. Nós defendemos educação de qualidade de verdade, não de fachada. Não educação só de momentos, de blocos. Queremos uma educação real.
Amaury Oliveira, continuando aqui com o Movimento 0%, a professora Judite está conosco. Tudo bem, professora? Tudo bem, bom dia a todos. Eu queria dizer que esse movimento é pacífico. Nós viemos para a avenida para deixar claro a nossa indignação com todo o descaso que tem sido desenvolvido com a educação. Fomos agredidas, nos tiraram à força da frente do palanque, como se nós estivéssemos erradas em denunciar que estão tratando a educação do município de Osasco com descaso, estão desqualificando os profissionais que nela atuam, as comunidades, os pais, os alunos, têm sido tratados como números e não como pessoas que constroem e vão construir uma nova sociedade. Então nós viemos para a rua para dizer exatamente isso. Chega de usar a educação só para propaganda política. Nós queremos que a educação seja de fato de qualidade, que atenda aos interesses da nossa população e que não sirva só para quem governa, mas sirva principalmente para aquele que paga o seu imposto e que paga o salário dos professores, que é o povo, a população de Osasco. É isso. Bem, Amaury, conforme ouvimos a professora Judite, eles tiveram sua liberdade de manifestação coibida. Amaury. Obrigado, Sônia Valois, que está na avenida coletando essas informações dos bastidores, porque na avenida, de forma geral, é uma coisa bonita, né? Desfile, bandeiras, coloridos, mas a situação nos bastidores é um pouco diferente. Você viu aí uma matéria de um protesto que foi coibido. São professores, justamente aquela classe que a gente citava como a ferramenta para um futuro correto. A professora Silvia Ruedas com certeza tem muito a falar sobre isso. Então, olha, primeiramente eu quero dizer assim, deixar para o público que as crianças estão realmente lindas, inocentemente lindas na avenida, né, desfilando nesta data. E parabéns às professoras que, a despeito de todas as dificuldades, prepararam essas crianças para esse desfile. Me parece que houve um projeto pedagógico, trabalharam com antecedência temática e hoje estão aí. Este é um lado, como você bem falou, é um lado bonito. Mas a vergonha que eu sinto ouvindo esses depoimentos agora, porque nós estamos falando aqui nada mais, nada menos que 7 de setembro. É um dia para comemorar, sobretudo, a independência do país, mas a liberdade. A liberdade que o país tem, a liberdade que nós temos enquanto cidadãos desse país. Então, vejam bem, que se é de 88 para cá, que a gente está podendo votar, que a gente está num processo mais democrático, como é que vem alguém agora, parecendo que é ditadura, é alguém que é de um partido que, em tese, deveria ser pela democracia e pela participação, primeiro, impede a manifestação. Todos temos direito à voz. Calar um educador, então, é o maior crime que se comete neste mundo, não é? Agora, você vai falar também da falta de participação de um processo antidemocrático quando educadores dizem que trouxeram agentes externos sem uma conversa. Não estou dizendo que não possa ter agente externo atuando e ajudando, todos pela educação, é ótimo. Agora, qual o interesse que se teve por trás disso? Primeiro ponto. Segundo ponto, por que não envolveram os educadores nessas decisões e nessas deliberações, já que se tem como um partido democrático? São perguntas que eu faço. Porque se você vê hoje um movimento de professores que eu vou aplaudir, porque estão indo às ruas para demonstrarem efetivamente a realidade que acontece, usando do princípio da liberdade para promoverem essa manifestação. No mínimo, deve-se ter o diálogo de uma pessoa conversar e ouvir o governante. Porta aberta, né? Um com o outro, não é, doutor? E aí você pega, ela fala a questão do salário. R$980 um salário. Aí eu vou falar que os educadores, os políticos todos, e eu me somo a este movimento, porque eu estou no movimento regional, sim, de trazer educação e colocar em foco, neste momento político, sobretudo, que vivemos, é de dizer que professor valorizado vai se refletir numa qualidade de ensino.
Não é salário, qualidade. Só salário não resolve, mas uma política de valorização. Quando você impede um professor de falar, é desrespeito cruel. Precisaria de um advogado lá para defender esses professores. Como que é essa história? Então, é preciso sim ter um salário digno. É preciso ter uma política de carreira, uma carreira que estimule esse profissional a continuar estudando e a melhorando e se aprimorando cada vez mais, melhorando assim os seus salários. É preciso que o educador seja colocado num pedestal e colocado no mais alto nível de uma cidade, sendo reconhecido por todos e valorizados. Não colocar o educador lá sendo impedido com uma bandeira partidária à frente. Tampando sol com peneira, né? Tampando sol com peneira, vamos falar francamente, não é? Então, essa formação continuada também, porque um professor, o nosso maior valor é aquele que vem do salário, obviamente, precisamos ler, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos termos as nossas necessidades básicas. Dignidade, manter a dignidade do professor. Dignidade do professor, sim, precisamos, mas a nossa formação, a formação continuada é aquele valor do capital intelectual que nós temos, mas do conhecimento tácito. O que é esse conhecimento tácito? Volto a falar. É aquilo que nós vivemos, não é? É aquilo que nós fomos incorporando em nossa vida. Então, se eu pego aquele conhecimento explícito que o curso me deu, mas esse conhecimento tácito que eu compartilho com meus colegas, que eu compartilho com os demais educadores, que eu compartilho com os alunos na escola, isso vai se traduzir num resultado educacional. Porque é uma vergonha pensar que um município como Osasco, ele tenha tido um IDEB de apenas 5. O IDEB é uma nota, é uma avaliação que vai juntar a habilidade, o desempenho do aluno, o desempenho cognitivo desse aluno, e vai juntar o fluxo escolar. E ele vai fazer isso um índice que vai servir para o país inteiro. Melhor índice é 10, ok? Melhor índice é 10. Espera-se que ele vai evoluindo aos poucos até ele atingir esse 10, mas espera-se que ele tenha pelo menos 6 até 2021, todos os municípios ou todas as escolas tenham esse índice. Olha bem, Osasco tem 5, e ele ficou na meta que ele deveria atingir, ele não atingiu a meta. Ele ficou 9% abaixo da média. Que vergonha! É uma vergonha. É uma vergonha. E por agora esses educadores revelam, traz a outra informação para que a gente possa ter um processo ali de escolha, de saber decidir e demonstrar o nosso entendimento através de vários indicadores. Eu tenho um IDEB que me diz que não está bem. Eu tenho um educador que se apresenta e diz que não está contente. Eu tenho uma cidade que me parece que não está funcionando bem. Uma das cidades mais ricas do país. Eu não estou fazendo aqui, eu visto a camisa daquela educadora, viu, Amauri, viu, doutor, viu, ouvintes. Eu não tenho partido. Eu já trabalhei em partido do PT, trabalho no partido que hoje é governo, é PSDB, mas quando a gente assume um cargo, a gente não é mais partido. A gente é para aquilo que foi para o qual cada um de nós foi designado. Então, se o senhor é um advogado, o senhor não é um advogado, o senhor pode ter um partido, não é um time, não é uma camisa que você vai colocar lá, é Corinthians, eu sou corintiano, seita, né? Sou corintiano até morrer. Ótimo que seja corintiano, que a gente mude esse discurso e que vista uma camisa de educação, de educadores, que sejam educadores pela educação, por uma educação pública de qualidade e não educação partidária. Eu visto a camisa e já vesti e convido a todos, ao senhor, doutor, ao Amauri e a todos que nos ouvem, que vistam a camisa da educação. A educação tem o poder de transformar, e eu não estou falando isso sozinha, eu cito aqui Paulo Freire, um grande educador, eu cito aí a vivência que a gente tem. Então, a educação transforma pessoas e as pessoas transformam a realidade. Transforma o mundo. O mundo, não é isso mesmo, doutor? Olha, hoje o que nós vimos em Osasco foi a manifestação dos excluídos, viu, Mauri? Porque eu me sinto muito fortemente representado por essas professoras. Porque quando a gente vê a educação excluída,
do principal, do foco principal, a gente sente uma perda maior aos alunos. Então, o desprestígio do professor é o desprestígio da cidadania, da nova geração, dos meninos e meninas que tem que despontar para o mundo, que tem que assumir funções relevantes. Agora, um professor mal prestigiado ou não prestigiado, ele sempre tem o melhor de si. A gente sabe. Tive aula com professoras e professores maravilhosos. Se eu começar a discorrer, eu não termino o discurso. Verdade. Da emoção que sinto ao lembrar dos meus professores. Mas, enfim, esse movimento, hoje o 7 de setembro, ele sempre, já há alguns anos, é normal haver alguma manifestação pública de pessoas que buscam uma melhor atenção do serviço público. Agora, por que cercear? Por que impedir? Por que não deixar? Não é possível isso, não é admissível isso, Amaury. Eu sou apartidário, já transitei por todos os partidos que você imaginar. Fui fundador do PT na cidade de Osasco. Cheguei a viajar para a cidade de Ponta Grossa, professora Silvia, para filiar minha mãe e minha avó no que era o primeiro núcleo do PT de Ponta Grossa, uma das maiores cidades do Paraná. Isso lá por 80, 81. Tá? E quem me deu o endereço de um casal para que eu procurasse lá, que era o único esquerdista que tinha na cidade, foi o Marcos Martins, me deu o endereço, e era um barbudinho que tinha lá em Ponta Grossa. E aí minha mãe e minha avó se filiaram para ajudar a formar o PT. Então a minha indignação, ela tem fundamento. Olha, eu vou votar em quem eu quiser e não vou liberar aqui o meu voto. Mas eu vou dizer uma coisa, se esse candidato no qual eu votar vencer a eleição, é legítimo, professoras, se não forem atendidas nos anseios da classe, que é o anseio da municipalidade toda, da nossa sociedade osasquense, vão para as ruas protestar. Eu sou o primeiro a estar lá junto. Mas, no mínimo, não vão ser cerceadas, Amaury, porque isso leva a um retrocesso político muito grave. Nós temos hoje no Brasil, e o que me faz ficar muito triste com o PT, é uma questão nacional. É a questão da liberdade de imprensa, que para mim é a própria liberdade de expressão e a liberdade crítica, de poucos meios de comunicação que ainda têm essa independência, a nível nacional ou estadual, e até municipal, e você está de parabéns, viu? Porque você é uma raridade hoje em dia aqui na nossa região, de contestar alguma coisa, ou de abrir os microfones para alguma contestação. A questão da liberdade do legislativo fiscalizar o poder público, o executivo, estadual, municipal e nacional. O que aconteceu no episódio Mensalão foi isso, uma tentativa de tirar a autonomia do legislativo nacional. Aí você aparelha o judiciário via indicações partidárias e você bloqueia a liberdade de imprensa, você acabou com a democracia no país. Sem dar um tiro só, sem matar ninguém, sem roubar ninguém, mas você manipulou e não tem mais democracia, e você não tem mais protesto, então nós precisamos da liberdade de imprensa. E olha, o direito de crítica, o que eu quero para a minha cidade é o que eu quero para mim mesmo, a liberdade de manifestar, de hoje estar contra e amanhã estar a favor, ou vice-versa. Tá? Então, parabéns às professoras, parabéns a todos os que se manifestam pelo Brasil afora. Tá? E às 14 horas, eu vi na internet, vai ter ainda alguma coisa lá no Lago de Osasco, dos excluídos, que é legítimo. Agora é a hora de uma pessoa que não tem moradia ir para a rua reclamar, uma pessoa que não tem emprego, que não tem assistência médica, ir para a rua reclamar, ou dizer, como se fosse num deserto, pregando, nem que seja sozinho, pregando num deserto. Uma vez o Juruna, lá no Rio de Janeiro, só para ilustrar, mano, ele ganhou a eleição de deputado federal. Ele, um índio chavante, foi até o centro do Rio e fez um discurso em chavante
para a estátua de Araribóia. Está aí o povo sensibilizado, porque a etnia dele não existe, morreu. É uma meia dúzia de uma nação, mas ele foi um representante, a seu modo, dos índios chavantes no Congresso Nacional. Então, nem que seja para discursar para a estátua de Antônio Agu, eu vou estar lá no Lago de Osasco hoje às 14 horas. Democracia. Democraticamente. Plena e restrita, né? A TV Clique nas comemorações do 7 de setembro, mostrando não só o colorido, a beleza da avenida, mas também os bastidores e os problemas enfrentados pela população do município de Osasco, que reflete a população, né, nacional. Né, os problemas que são aqui, logicamente, existem a nível nacional. A gente vai para um rápido intervalo, porque o doutor Everson precisa tomar água e a educadora Silvia Ruedas também precisa retocar a maquiagem, né? E a gente volta rapidinho com mais informações. A gente tem entrevistado falando sobre cidadania e também temos mais flashes do 7 de setembro, das comemorações na Avenida dos Autonomistas. A gente volta já.